Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu és, eu te adorarei. Diga ao Senhor: recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Louvado seja, louvado seja. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Diga: exaltarei. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor. Por ti, vamos Jesus, engrandecerei. Engrandecerei suas vozes. Engrandecerei e exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti. Mais uma vez engrandecerei, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Reina sobre as nossas vidas, Pai. Reina sobre nós. Reina sobre nós, sobre tudo que nós somos. Reina sobre nós, Deus. Mateus, no capítulo 27,
Nós vamos ler do verso 51 ao verso 54. Mateus, capítulo 27. Eu li esse texto com vocês este ano, no início do ano, eu creio. E falei sobre ele. Não é o que eu desejo dizer hoje, mas só lembrando àqueles que porventura tenham esquecido. Aqui está dito no verso 51, é a narrativa sobre a crucificação e morte de Jesus, e eu lerei um fragmento disso, que é quando Jesus está nos estertores, na passagem. E o verso 50 diz que ele clamou em grande voz e entregou o Espírito. O clamor altíssimo. Há designações aqui nos dois evangelhos, nos quatro, todos os quatro mencionam esse momento, que indicam que se trata de um brado de angústia cheia de comando, todavia. Ele deu esse brado e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário, lá em Jerusalém, a alguns 2,5 quilômetros de distância, talvez 3 no máximo. 2, lá em Jerusalém, no santuário, erguido por Herodes o Grande, na parte mais íntima, chamada de Santo dos Santos, quando Jesus bradou em grande voz e entregou o Espírito, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E era um véu espessíssimo, grossíssimo, não rasgável por mãos humanas. E se rasgou do alto a baixo. Foi um striptease que Deus impôs sobre a religião. Tirou a roupa dos pseudo-mistérios e dos véus, e dos impedimentos, e das barreiras, e dos preconceitos, e das castas, e das hierarquias de acesso, e das importâncias, e das culpas, e dos medos, e de todo e qualquer que fosse a fobia de separação, ou o impedimento separador, quando ele bradou e entregou o seu Espírito em grande voz, tudo isso se rasgou de alto a baixo. Foi rasgado, acabou. E tremeu a terra, e fenderam-se as rochas de Jerusalém, e abriram-se os sepulcros no Monte das Oliveiras, no Monte Sião, em outros lugares à volta, e muitos corpos de gente santa do passado e do presente, que tinham morrido recentemente, corpos de santos, homens e mulheres de Deus, recentemente falecidos ou antigamente falecidos e sepultados naquele lugar, e que dormiam ali, ressuscitaram de entre os mortos. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. E quando Jesus gritou em alta voz e entregou o seu Espírito, e a terra tremeu, e fenderam-se as rochas, o centurião romano, que tomava conta do espetáculo, e os que com ele guardavam a Jesus,
vendo o terremoto e tudo que se passava, as contorções e as agonias da natureza imediata, ficaram possuídos de muito medo e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Podem assentar-se. E agora abram na epístola escrita aos Hebreus, no capítulo 9, e mantenham o eco vívido desta narrativa na mente e no coração. Guardem e leiam comigo. O que eu lerei agora mostra o que estava acontecendo do lado de dentro do santuário, do templo. A narrativa de Mateus 27 mostra o que aconteceu do lado de fora. Era cenografia externa, pública, totalmente visível para quem ali estivesse. Ele dá o brado, o véu do santuário é rasgado lá dentro do santuário em Jerusalém, de alto a baixo em duas partes. Ninguém do lado de fora ficou sabendo, essa foi uma notícia que veio no dia seguinte, 2 dias depois. Não foi instantâneo. Não havia ninguém lá para ver o véu rasgando-se. Aquele era um lugar solitário, só uma vez no ano é que o sumo sacerdote entrava no lugar do Santo dos Santos. De modo que não era algo óbvio o que estava acontecendo, era preciso que pessoas afeitas à intimidade do lugar percebessem alguma coisa. Deve ter sido percebido, porque, embora entrar no Santo dos Santos, o sacerdote só o fizesse do dia do Yom Kippur uma vez ao ano, mas o avistamento do tabernáculo que ficava dentro do templo, de modo que o átrio externo, o lugar santo e depois o Santo dos Santos seguiam uma sequência. De maneira que de um lugar se avistava o outro, só não o interior deste lugar fechado dentro do grande templo. Mas o véu que separava um estágio do outro ficou perceptivelmente rasgado e simbolicamente devassado, expondo o lugar até então fechado. Jesus morreu e os véus da religião, do rito, do sacerdócio, das preces como profissão, dos cultos, dos compromissos exteriorizados, das devoções a serem praticadas nas formas perceptíveis exteriormente, tudo isso é tirado, toda a maquiagem, toda a apresentação, todo o palco da religião é desvendado e aberto. E não só da religião, do que os homens pressupunham que com aquela simbolização alcançavam diante de Deus. Quando Jesus brada e entrega o Espírito, tudo quanto significasse simbolização, indicando e apontando o momento da acoplagem, do encontro, da reharmonia, da reconexão entre Deus e os homens e Deus, tudo aquilo que antes era impedimento e que se fazia sentir como impedimento pelas simbolizações, por exemplo, a do véu,
são realidades removidas, tiradas, porque se garantiu para a consciência humana definitivamente a certeza de que não há mais muralhas de separação entre mim e o Eterno, o Senhor, Criador de todas as coisas. Não há mais nada. Nudez e caminho livre. O vagabundo e o sumo sacerdote podem entrar pela mesma via. Não tem mais nada marcado uma vez por ano. É a cada segundo, a cada instante de contrição, a alma, o ser está dentro do lugar antes feito de proibição. Acabou. E agora eu vou ler em Hebreus 9 a narrativa cenográfica do que existia e havia do lado de dentro. E vocês prestem atenção, sobretudo, no que dizem os versos 8 e 9 aqui de Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos e serviços sagrados e o seu santuário terrestre, aquela aliança feita com o povo de Israel no Monte Sinai. Com efeito, foi preparado um tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro lá dentro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná do deserto, a vara de Arão que tinha florescido no deserto e as tábuas da aliança dadas a Moisés. Isso tudo, no entanto, nos dias de Jesus já não existia em Jerusalém, porque a Arca da Aliança desapareceu no período em que eles foram levados cativos para o exílio em Babilônia. De modo que, no máximo que existia aqui, era uma réplica, porque o original desaparecera. É apenas uma lembrança para quem não tem essa acuidade de saber do que se trata. Aqui se diz, e sobre esta arca havia os querubins de glória, que eram esculturas, com a sua sombra de asa projetada, que cobriam o propiciatório, que era o lugar que simbolizava o perdão. Dessas coisas, ele diz, o escritor de Hebreus, todavia, nós não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, e depois de tudo isso assim preparado e feito, continuamente entram no primeiro tabernáculo, chamado Santo Lugar, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, o tempo todo. No primeiro lugar, chamado Santo Lugar, oferecendo continuamente sacrifícios de sangue e outras coisas. Mas, no segundo santuário interno, só poderia entrar ali, no lugar chamado Santo dos Santos, o sumo sacerdote sozinho, uma vez por ano, levando sangue na mão, para que oferecesse, primeiro por si mesmo, e depois pelos pecados de ignorância, de estupidez, de alienação do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, que é aquele lugar aonde
o movimento de entrada e saída humana é enorme, os sacerdotes entravam e saíam, ofereciam. O que se está dizendo aqui é, aquilo ali é uma parábola. Aquele lugar, chamado Santo Lugar, não se manifestou, não se manifesta, nem se manifestará, enquanto o tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, não sejam eficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, porque não passam de ordenanças da carne, leis cerimoniais, ritos, mecanicismos, baseados somente naquilo que o homem traz, naquilo que o homem oferece, naquilo que o homem propõe, coisas essas que em Cristo na cruz foram completamente abolidas. O que eu quero dizer a nós, rapidamente? O que os versos 8 e 9 nos dizem é de uma seriedade enorme, a gente quase não percebe. O que está sendo dito, e ali está afirmado, deixa eu ser bem simples, é basicamente o seguinte: descrevendo aquela engenharia ou arquitetura de interiores do prédio religioso principal da Escritura, que era o templo em Jerusalém, o que se diz é assim que funciona essa mecânica. Isso aqui é uma parábola cheia de simbolizações. E o que está definido é isto: o Espírito Santo nos diz que enquanto você não sai desse estágio do santo lugar, onde entra sacerdote, sai sacerdote, entra culto, sai culto, entra levita, sai levita, enquanto você não para esse fluxo angustioso, neurótico, de entra e sai, porque nada está acabado, nada está completo, nada é concluído. Se eu não lembrar a Deus todo dia, Deus se esquece de mim. Se eu não pedir, Ele não realiza. Se eu não agradecer, Ele fica zangado. Se eu não disser, compareci, Ele não anota. Enfim, o que está dito ali é: enquanto esse negócio de santo lugar não sai de dentro de vocês, ninguém tem acesso ao bem realizado. É muito doido e é muito sério. Por quê? Porque Deus implica com templos. Se fizer um templo, Deus vai embora? Não necessariamente. Depende. Às vezes sim. Mas não necessariamente. Depende do que você construiu, com que atitude. Mas não é o caso, não é o que eu falo aqui agora. Deus tem alguma implicância, alguma chatice específica em relação a essas coisas? Absolutamente não. Por que então, tão veementemente, o Novo Testamento derruba esses negócios? Jesus foi quem disse, primeiramente, quando os seus discípulos, com aquele judaísmo ufanista presente neles, olharam para o templo de Jerusalém e disseram: Senhor, que pedras, que construções. Há pedras lá, não no muro externo chamado das Lamentações, mas ali embaixo, se você entrar, meu Deus, há pedras de tamanho não encontrável nas pirâmides do Egito, de tão densas, enormes, cortadas, enfiadas embaixo daquela rocha, como sustentação para aquele prédio magnífico que vinha em cima. Pedras e pedras. E eles disseram isso a Jesus. E Jesus disse: em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Derrubou o templo.
Foi uma das acusações que pairou forte sobre ele, catapultando-o direto para a situação do julgamento, da sentença e da morte de cruz. Uma das acusações dizia: esse é aquele que disse, destruam o templo que em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Como se Jesus tivesse algum interesse em fazer magia de arquitetura, nanoarquitetura, para sair brotando uma de dentro da outra, para o prédio aparecer. Não, ele estava dizendo, destruí vós este santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Porque o único santuário que importava era ele. O resto, ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando você lê aqui em Mateus 27, o brado da cruz rasga o véu de cima a baixo. E você olha pelo lado de dentro, depois aqui em Hebreus 9, essa narrativa se desenvolve, chega-se a esse ponto onde se diz o que o Espírito Santo está querendo ensinar, dar a entender, é que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou e não se manifesta enquanto a gente mantém a mente tomada por essa ideia da aflição do lugar aonde eu vou, ou da relação com Deus que viaje por dentro da mesma necessidade de renovação cotidiana de um vínculo sem fim. Do contrário, eu não tenho paz nem descanso. Enquanto isto não é abolido, não se manifesta o caminho da pacificação descansada no coração. Aí começa a ficar muito, muito mais sério quando a gente compreende. Por quê? Porque a pergunta que eu e você precisamos fazer com honestidade é aquela que me faz querer saber o quanto do que eu chamo de minha vida com Deus depende, está erigido, está construído, está vinculado, está dependente ao conceito presente ainda em mim, de que eu preciso que certas pessoas orem por mim para que minha oração seja melhor ouvida. Eu preciso que algum profissional de Deus me case para que eu seja mais bem casado. Eu preciso que algum profissional do sacramento me batize para que eu seja melhor batizado. Eu preciso de algum tipo de sumo sacerdote, de alguma hierarquia ou de alguns dons especiais na minha vida, porque eu pessoalmente não sinto que eu tenho este acesso, ou que eu tenha este acesso. Ou qualquer outra coisa do tipo que me gere essa dependência, essas intermediações, esses franqueadores de acesso, ou os profissionais desse serviço sagrado. Enquanto a mecânica do sagrado está dentro de mim, rodando como um software espiritual, psicológico, emocional, de qualquer natureza ou mesmo cultural, enquanto ele roda, ele se impõe como uma mecânica primitiva que me faz preso a ambientes apequenados e não quebra e não rasga o véu do medo, da culpa, dos ativismos
aflitos e neuróticos em devotado serviço a Deus, não saem de mim. Bem como todas as outras mecânicas pagãs plantadas na gente que rodam de dia e de noite em operação inconsciente e que não permitem, sabendo nós ou não o que esteja acontecendo, não permitem que o coração lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não permitem que a gente mergulhe em águas tranquilas e pastos verdejantes. Nada nunca está consumado, nada nunca está feito, nada nunca está garantido. É o tempo todo uma angústia, um fluxo que não para, é o caminho do santo lugar, na agitação angustiosa de um espírito que não entendeu que ele gritou de uma vez para sempre que o brado foi dado. A paz não precisa ser renovada se eu crer, para sempre ela está afirmada. Eu não tenho que voltar para saber se foi fato mesmo. É fato. Não há mais impedimento. Você não precisa de mim. Nós temos o privilégio de nos encontrarmos, mas não é porque eu precise de você e você precisa de mim. É um privilégio. Eu não tenho poder de adicionar por nenhuma virtude pessoal nada à sua vida, a menos que você decida, pela consciência, pelo entendimento, ouvir a parábola do Espírito Santo que diz: pare o movimento angustioso do santo lugar psicológico, onde nada se fecha, onde nada se completa, onde nada se consuma. E nem dessa estrutura inteira, do santo lugar ou do santo dos santos, no santo lugar cesse, no santo dos santos, está tudo rasgado. Agora, não é lá, não é aqui, não é em lugar nenhum, não é vinculado nem dependente a nenhuma pessoa, nem a um grupo de pessoas, a nenhuma instituição, a nenhuma religião, a nenhum aparato humano. Acabou o mundo. Eu estou salvo. Você também. Descanse. Descanse. Porque é isso que o Espírito Santo está nos dizendo. Pode ser que você viva longe, e vive com certeza de qualquer que seja a representação arquitetônica de um templo com essas configurações, mas não precisa. Você não precisa ter nenhum templo material na sua vida para você ter a configuração dessa repetitividade aflita, onde eu faço parte do átrio. Eu tenho que ter os caras que me ajudam num santo lugar, os que entram, pregam, saem, oram por mim, fazem um movimento, e uma vez por ano eu preciso também fazer uma fezinha de que os pecados da minha ignorância sejam também perdoados. Já tem uns 3 anos que eu não vou a nenhum retiro para fazer 3 dias de concentração, de confissão de pecado, para voltar mais leve para casa. Então, se você é do tipo que pensa assim, sim. O escritor de Hebreus diz: eu sinto informar, não vai ter paz para ti. Você não vai entrar nesse descanso enquanto a angústia dessa dinâmica de mecânica ansiosa, que é promovida pela necessidade de repetição, porque a religião jamais estabelece a não repetição.
ela vive de repetição, de repetição, de repetição. É só a vida com Deus que faz cessar as repetições, mergulha você num estado que é. Se alguma coisa se repetir, não foi rito, foi recorrência natural, mas não foi nenhuma obrigação mecânica da sua mente obcecada, que ao contrário, descansa e entra na paz. Os judeus estão lá agora, semana retrasada, invadiram, teve aquela confusão lá na mesquita de El-Aqsa, na esplanada do templo. Aí toda hora que acontece uma coisa dessa, já surgem aqueles grupos judeus fanáticos de extrema direita, apresentando a maquete do terceiro templo para construírem lá. Outros já estão... Essa semana tinha um anúncio de que mulheres estão cosendo o véu do santuário. Para botar lá. Na idade da pedra, da espiritualidade. E daqui tem um monte de crente dizendo, tomara, vai, faz o templo, derruba a mesquita de Omar e a de El-Aqsa, aleluia. Panacas, babacas, não sabem o que estão dizendo. É melhor dizer, venha o Armagedon, venha a desgraça sobre a terra. Quem quer que fique com essa vontadezinha de ver isso acontecer lá, número 1, não entendeu que tanto faz, só faz mal, bem não fará. Em segundo lugar, não entendeu o significado político de um acontecimento desse, a destruição que produzirá. E quem torce ainda por isso, eu tenho a lhe dizer, não fez a viagem, não passou pelo Calvário. Não viu o véu do santuário se rasgar. Não entendeu até hoje que enquanto esse lugar do santo lugar estiver levantado, ninguém é espiritualmente introduzido no que já está feito e consumado, de paz, segurança e solução absoluta para o meu ser e para o seu também, no Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos levar a singeleza desse caminho. Quando a gente entende isso, todos esses mecanismos interiores que a gente tem, psicologicamente, esse santuário está aqui dentro da gente. A gente acha que está num nível, que passou para o outro, que entrou no outro, que hoje está mais profundo, que agora é médio, ou então que está fora, está marginalizado, está desviado, está dentro demais. Meu Deus, a maioria vive nesses estados. É tanta aflição. O véu nunca se rasga para você. E quem rasgou, rasgou de alto a baixo. Não o recosture todo dia, de baixo para cima, nessa tarefa desgraçada de recoser o que Deus em Cristo rasgou. Jesus mostra para cada um aqui quais são as áreas, e muitas são elas, na nossa existência onde estamos recosturando, recosendo, refazendo o véu rasgado, aquilo que o Evangelho tirou, que a cruz levou, que tu aboliste, mas que a religião não existe sem essas constituições. E por isso nós nos deixamos enganar na nossa ignorância. E vamos refazendo santuários e templos, recosendo os véus, redecorando a vida com aparatos vencidos, que pertenciam ao tempo de uma consciência fraca. Por favor,
Ajuda cada um aqui a ter a sua mente, o seu espírito emancipado no temor do Senhor e na consciência do que foi feito definitivamente na cruz. Para que nenhum viva com cinismo, mas com aquela lucidez quebrantada de gente que anda pacificada em Deus, sem nervosismos, sem profissionais contratados, sem o risco de que o lobo vestido de ovelha se ofereça para ser cardeal da nossa alma. Ó Deus, como é maravilhoso quando a gente entra e sai e acha pastagem, quando a nossa intimidade é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, quando não há nenhuma intermediação, porque a gente vive diante de Ti mesmo, mergulhados na convicção de que não há mais nenhuma barreira, nenhum véu, nenhuma lâmina de separação. E não é uma promessa para mim ou para alguns, é verdade e realidade para todos os que crendo entram sem medo diante de Ti. Realiza essa intrepidez no coração de cada pessoa, essa convicção pacificadora. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém.